Tá certo? Quero agradecer a todos os irmãos aí que manifestaram aí, né, as felicitações. Obrigado a todos. Eu me sinto abraçado por esse grupo, por essa família, né? Família da Madrugada. Nós já formamos uma família, estamos tanto tempo juntos, né? Todo dia, olha, a gente está se relacionando mais uns com os outros virtualmente do que com a nossa família mesmo, né? Então a gente tem, todo dia a gente está aqui, a gente está aqui, a gente está no grupo, a gente entra em contato com o outro, então a gente está, né, formamos uma família que tem tido muito contato, louvado seja Deus por isso. Esse é um contato que fortalece a nossa fé, que edifica-nos espiritualmente, né? Então isso é muito bom, louvado seja Deus. Então agradeço muito a Deus por essa oportunidade e por todas as bênçãos que Deus tem me concedido ao longo desses anos, né? 56 anos, né, dos quais 36 andando com Jesus, né? Esse é o 36º aniversário que eu comemoro juntamente com o Senhor. Então agradeço muito a Deus por isso. Louvo o nome do Senhor por isso. Ok? Muito bem, irmãos. E eu queria convidá-los para abrirmos a Bíblia, né, a fim de fazermos uma meditação hoje. Vou falar de um tema que foi o tema, né, que me trouxe para a igreja. Né? O tema que me trouxe para a igreja foi a volta de Jesus. Então, eu queria começar com Apocalipse 22, 20. Né? Obrigado aí aos irmãos que estão mandando as felicitações, viu? Irmão Valtir e outros irmãos aqui que já passaram aqui a mensagem. Muito obrigado, irmãos. Deus seja louvado. Vamos lá? Apocalipse 22, 20. Vamos fazer mais uma oração pedindo a bênção, né, de Deus sobre o estudo da palavra. Mais uma vez te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos que tem nos concedido e por estarmos juntos nessa madrugada para orarmos, clamarmos pelo poder do Espírito Santo e, de maneira especial, para ouvir a Tua voz através da palavra. Que a Tua palavra, mais uma vez, nos fale e nos deixe alerta quanto ao tempo que vivemos e quanto à brevidade da volta de Jesus. Fica conosco, nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Queridos, esta é a nossa esperança, né? Na verdade, quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu fui despertado para estudar a Bíblia com essa mensagem da volta de Jesus, né? Que Jesus ia voltar e a minha preocupação foi Jesus voltar e eu não estou pronto, não estou preparado, né? Não quero me perder. E com medo da perdição, na verdade, eu comecei a estudar a Bíblia, né? Começando a estudar a Bíblia com os irmãos da Testemunha de Jeová. Mas aí, depois de um certo tempo, nós começamos a ter algumas dificuldades de entendimento, principalmente por conta da volta de Jesus, né? Um dos assuntos que nos fez divergir dos ensinos dos irmãos jeovitas foi exatamente sobre a volta de Jesus, porque eu sou de origem católica, então a gente cresceu aprendendo que ia para o céu, né? E aí eles foram me dizer que a gente não ia para o céu. E aí a gente começou a ter dificuldades, aí depois sobre a volta de Jesus, porque eu lia na Bíblia dizendo que todo olho verá, e eles disseram que não, e aí foi aquela coisa, e o resultado é que eles desistiram de mim, né? Eles desistiram de mim, mas aí nesse período também nós começamos a estudar com o pessoal da Igreja Adventista, já tínhamos tido contato desde muito cedo lá na minha cidade, onde eu nasci, o irmão Cândido João Duarte, que é o fundador da igreja lá de Camandaroba, de Rômulo Campos, onde eu nasci, ele chegou lá em 1961 e começou a pregar. O irmão Cândido está firme até hoje, são mais de 80 anos aí de batalha. Ele está com 88 anos, se não me falha a memória. Eu não estou lembrado bem a idade dele, mas ele já tem muita idade. Ele foi batizado aos 13 anos de idade, ele tem mais de 70 anos de igreja. E ele foi o fundador da igreja lá em Rômulo Campos. E o irmão Cândido foi uma bênção na vida de muita gente ali naquela cidade. É uma bênção até hoje. O irmão Cândido, uma inspiração, né? E meus pais tiveram contato com a igreja adventista desde aquela época. Meu pai tinha livro lá de 63, 1963. Tinha um grande conflito bem antigo lá em casa. Então a gente começou a ter contato. E em Salvador nós tivemos contato com a mensagem. E a mensagem que nos chamou a atenção foi a mensagem da volta de Jesus. E falando da volta de Jesus, eu queria destacar alguns pontos de um capítulo
da carta de Pedro, que é o capítulo 13, eu os convido aqueles que estão com a Bíblia para abrirem a Bíblia no capítulo 3 de Pedro. Esse capítulo fala sobre a volta de Jesus. E ele chama a atenção de algumas coisas que eu queria enfatizar aqui nesta manhã. Não é? Nesses minutos que temos, eu queria enfatizar algumas coisas que Pedro chama a atenção com respeito à volta de Jesus. Muito bem. Então, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção está nos 2 primeiros versos, né? E eu queria ler os textos aqui, onde ele diz assim: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Então, a primeira advertência de Pedro, aqui Pedro, nesse capítulo, ele chama a atenção para a palavra de Deus. Ele diz aqui que ele procura despertar. É o que nós estamos fazendo, irmãos. Nós estamos aí nesses projetos de oração exatamente para procurar despertar a mente das pessoas, dos nossos irmãos. Né? Ele diz assim, olha, procuro despertar a lembrança da vossa mente esclarecida. Por quê? Porque, de fato, nós somos um povo esclarecido, irmãos. Louvado seja Deus por isso. Não é? Nós somos um povo esclarecido. O povo adventista, de modo especial, é um povo, já foi conhecido como o povo da Bíblia, é um povo que tem conhecimento. Eu lembro de Paulo escreve a carta aos Romanos, ele diz, escreva a vocês que conheceis o tempo. Né? Então, ninguém conhece melhor o tempo. A gente saiu de um livro agora, O Mistério da Profecia, onde de maneira assim muito clara, numa linguagem muito simples, muito fácil, o pastor Mark Finley esclarece a questão da profecia. Então nós somos um povo que temos conhecimento. O nosso problema não é falta de conhecimento, e Pedro está chamando a atenção que nós devemos voltar para a palavra de Deus. Não é? Principalmente nesses últimos dias, ele diz assim, olha, recordem as palavras que foram ditas pelos profetas e pelos apóstolos, ou seja, recorde as palavras da Bíblia, da Escritura. O apóstolo está nos chamando para voltarmos para a Bíblia, irmãos. Nós somos o povo da Bíblia, temos que continuar sendo o povo da Bíblia. Não podemos esquecer das palavras dos profetas, não podemos esquecer do mandamento do Senhor e do ensino dos apóstolos, ou seja, não podemos esquecer da palavra de Deus. O primeiro chamado de Pedro é para nos voltarmos para a Bíblia. Hoje tem muita coisa. Satanás criou diversos meios de entretenimento, de distrações, para nos tirar da palavra, ok? Para nos tirar da palavra. E nós vimos aí nos livros que estudamos, né? Todos esses livros que nós estudamos até aqui na madrugada chamam a atenção para permanecermos na palavra. Por quê? Porque os enganos dos últimos dias, né, serão fortes, e aqueles que não estiverem firmados na palavra certamente serão levados pelos enganos do diabo. O segundo aspecto que eu queria chamar a atenção é que ele fala sobre os escarnecedores. Né? Ele diz que a questão da dúvida com respeito à volta de Jesus. Tá certo? Então ele diz que iam aparecer escarnecedores, andando segundo suas próprias paixões e questionando onde está a promessa da sua vinda, diz o verso 4. Porque desde que os pais dormiram, tudo permanece como era desde o princípio, né? Mas ele diz aqui, eles deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água, e através da água pela palavra de Deus, e pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Então, ele chama a atenção de que surgiriam pessoas querendo fazer-nos duvidar da promessa. Né? E vocês sabem que mesmo no meio evangélico, no meio cristão hoje, existem pessoas, irmãos, que já não creem mais na volta de Jesus do modo literal, da maneira como é descrito na palavra. Né? Criaram outras teorias a respeito da volta de Jesus, e muitas pessoas, inclusive muitos cristãos, eu lembro de um vídeo de algum tempo atrás de um pastor adventista sendo ridicularizado. Eu não sei quantos de vocês assistiram, um pastor adventista sendo ridicularizado num programa de auditório, porque ele acreditava na volta de Jesus de acordo com a Bíblia. Não é? Quando aí perguntaram para ele como é que ele
imaginava a volta de Jesus, ele falou, Jesus vindo nas nuvens do céu com milhares de anjos, aquela maneira como nós acreditamos, né? O toque de trombeta e toda aquela movimentação. E o povo começou a rir, porque dizendo que já há uma outra interpretação para a palavra, que não é assim. Mas, queridos, a Bíblia diz que vai ser assim. E nós precisamos confiar na palavra, tá certo? Nossa fé está baseada em evidências claras de que a Bíblia tem razão, não é? E nós que estudamos aí o livro, esse livro, O Mistério da Profecia, nós vimos ali que a palavra de Deus se cumpre, irmãos. Tudo que foi escrito se cumpriu rigorosamente no tempo que Deus predisse. Então, nós cremos que o que falta se cumprir, certamente se cumprirá da maneira como Deus disse. Eu gosto muito do programa Evidência, do pastor Rodrigo Silva, exatamente porque ele mostra ali a comprovação arqueológica, histórica, do cumprimento das Escrituras. Né? Então, nós podemos confiar na palavra de Deus, tá certo? Um outro aspecto que eu queria destacar do capítulo 3 de Pedro é a respeito do juízo, né? Aqui, nós temos aqui no capítulo 3, principalmente no verso 7, não é? Diz aqui que os céus que agora existem estão sendo entesourados para o fogo e reservados para o dia do juízo. O dia do juízo. Irmãos, tem muita gente vivendo neste mundo como se nada fosse acontecer. Há muitas pessoas que estão vivendo aí, vão fazendo o que dá na telha, o que dá vontade, né, segundo as paixões do seu coração, como se nunca tivesse que prestar contas, não é? Então, veja, tem muita gente, mesmo sendo cristã, que não acredita que vamos enfrentar um julgamento, que um dia teremos que dar conta a Deus. Embora, quando você vai para a Bíblia, você vai encontrar de Gênesis a Apocalipse essa realidade do juízo, não é? A realidade do juízo está presente em toda a Bíblia, do começo ao fim, não é? Você vê que é sempre Deus chamando a atenção das pessoas que devem se voltar para Ele. Por quê? Porque um dia o Senhor vai pedir conta. Né? E nós lembramos lá que Salomão, o sábio Salomão, em Eclesiastes, no capítulo 12, ele diz assim, de tudo que se tem ouvido, a suma é, ou seja, de tudo aquilo que já foi escrito, de tudo aquilo que já foi dito, Salomão diz, o resumo de tudo é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, quer seja boa, quer seja má. Então, Deus vai trazer a juízo de tudo que se ouviu. O resumo é, cuida da tua vida, amigo. Se cuida por quê? Porque um dia o Senhor vai pedir contas. Então, a realidade do juízo está presente na Bíblia. Agora, é interessante que quando você estuda o tema do juízo na Bíblia, vocês lembram, nós cremos no juízo naquelas 3 fases, não é? Juízo como está na Bíblia, descrito. Mas quando olhamos para o tema do juízo, não temos que temer o juízo, irmãos. Eu tenho repetido isso várias vezes, eu repito. Em várias pregações eu repito. Irmãos, não temos que temer o juízo. Por quê? Porque o juízo de Deus é para a salvação. Deus não vai, o juízo não vai ser estabelecido, não é estabelecido para condenar ninguém, não. Por quê? Porque todos já estávamos condenados. Então, o juízo é para saber quem aceitou a graça e quem rejeitou a graça. O juízo é para salvar. Deus estabeleceu o seu juízo para salvar, ok? Então, não temos que temer o juízo. Nós temos que louvar a Deus por causa do juízo, porque o juízo é para definir aqueles que aceitaram a graça de Deus. Uma outra coisa que também me chama a atenção nesse capítulo de Pedro é o verso 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Irmãos, aqui está a misericórdia de Deus. Muitas vezes, nós que já estamos há muito tempo aí caminhando, quer dizer, a gente considera muito tempo, não é? Andando com Jesus há mais de 30 anos aí, não é? Na nossa tocada, no nosso dia a dia, na nossa jornada espiritual, às vezes nós somos tentados a pensar que Jesus está demorando, não é? Eu me lembro que quando eu fui batizado, eu acreditava que Jesus... Eu fui batizado em 1985. Para o mês eu completo hoje eu estou completando o aniversário de nascimento do primeiro nascimento. 14 de abril eu comemoro o aniversário do segundo nascimento, né? Então, 14 de abril de 85 eu fui batizado. Eu acreditava piamente que Jesus não passava de 90, ele voltava, né? Pelas coisas que eu tinha estudado, os livros de profecia, né? Então eu acreditava, não passa de 90.
né? E tal, e assim foi. E depois tem aquela história, né? A 2000 chegará, mas de 2000 não passará. E a gente ficava naquela expectativa da volta de Jesus, as coisas acontecendo, irmãos. E hoje nós estamos em 2021, diante de uma pandemia, de uma peste, não é? Que é sinal predito na palavra, não é? Toda essa angústia que está acontecendo, a angústia entre as nações, tudo isso predito na palavra de Deus, não é? E passou-se o tempo, Jesus não veio. E a gente pode ser tentado a pensar que ele está demorando. Não, irmãos, a Bíblia diz que ele não está demorando, não. Deus não conhece demora. Não há tardança, não é? No projeto de Deus. Na nossa visão, pode ser demorado, mas Deus está conduzindo as coisas para cumprir-se conforme a sua vontade, na plenitude do tempo, no tempo dele, no tempo certo. E ele é longânimo, misericordioso, ele não quer que ninguém se perca, então ele está dando tempo de arrependimento, está nos dando tempo de arrependimento, ok? Agora devemos lembrar de uma coisa, diz o verso 10: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. O dia do Senhor será uma surpresa, irmãos, assim como a morte também é uma surpresa. O fechamento da porta da graça é uma surpresa. Por quê? Porque não há dia nem hora marcados. Nós não sabemos o dia e nem a hora. Então devemos nos lembrar que precisamos estar sempre alerta. Nós precisamos estar prontos a qualquer momento, porque a qualquer momento o Senhor virá. A Bíblia diz que nós devemos ser servos prudentes, que estamos alerta e preparados, porque não sabemos que hora virá o nosso Senhor. Então, na hora que ele vier, ele precisa nos encontrar prontos e no caminho, na jornada. Não devemos negligenciar essa preparação. É interessante, o Warren Wiersbe, no seu comentário bíblico expositivo, ele fez um comentário interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês. Ele diz assim: o cristão que começa a negligenciar a bendita esperança desenvolve gradativamente um coração frio, uma atitude mundana e uma vida infiel. Vou repetir. O cristão que começa a negligenciar a bendita esperança, ou seja, a realidade da volta de Jesus, desenvolve gradativamente um coração frio, uma atitude mundana e uma vida infiel. E é verdade, irmão. Quando você perde de vista a volta de Jesus, então, o que lhe resta? Se Jesus não vai voltar, você relaxa, amigo. Você vai viver aí de qualquer jeito, um coração frio, uma vida mundana e infiel, ok? Mas nós vivemos na expectativa da volta de Jesus. E quando nós vivemos na expectativa da volta de Jesus, nós temos que estar pronto todo dia. Renovamos o nosso compromisso com Ele todo dia, ok? Então, aqui chama atenção para a volta de Jesus. E diante dessa realidade de que temos um juízo a enfrentar e Jesus está voltando, o que devemos fazer? E aí Pedro diz como devemos fazer. Ele diz: visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Então, Pedro agora chama a atenção que, diante dessa realidade, da volta de Jesus, não é? Da iminente volta de Jesus, diante da realidade que a vida é incerta, e diante da realidade que vamos comparecer perante o tribunal de Cristo, como diz Paulo, ele diz: o que é que devemos fazer? Nós temos que viver uma vida santa, irmãos. Viver em santo procedimento e piedade, uma vida irrepreensível diante de Deus. Não só esperando, mas também apressando a vinda de Jesus. Procurando viver uma vida sem mácula, de forma irrepreensível e trabalhando, irmãos, pelo estabelecimento do reino de Deus no coração das pessoas, porque muito em breve Jesus virá para estabelecer o seu reino eterno nesta terra. Então nós precisamos estar consagrando a nossa vida e trabalhando. Apressamos a volta de Jesus quando anunciamos que ele vai voltar. A irmã White, no livro Conselhos para a Igreja, página 41, ela diz assim: uma forma de piedade não salvará ninguém.
Todos devem possuir profunda e viva experiência. Unicamente isso o salvará no tempo de angústia. Então será provada de que espécie é a sua obra. E se ela for ouro, prata e pedras preciosas, então serão ocultos no seu pavilhão. Mas se sua obra for madeira, feno ou palha, coisa alguma os poderá proteger do furor da ira de Jeová. Então, Pedro chama a atenção que devemos estar prontos a cada instante, consagrando a nossa vida e envolvidos na obra do Evangelho. E ele termina o capítulo 3 termina fazendo algumas advertências a respeito do que vai acontecer no final do tempo. E nos versos 15 a 17, ele chama a atenção da deturpação da palavra. Ele diz que o apóstolo Paulo, ele escreve algumas coisas, não é? Que são difíceis de entender, que são torcidas, não é? Pelos instáveis e ignorantes para a sua própria perdição, assim como distorcem o restante das Escrituras. Muito cuidado, irmãos. Nós temos visto muitas distorções das Escrituras, principalmente das profecias. Né? Até alguns irmãos postam aí, de vez em quando, nos grupos que a gente participa, algumas mensagens de outras denominações que não têm fundamento bíblico, irmãos. Mensagens que são a palavra deturpada. Então, nós devemos ter muito cuidado, irmãos, com algumas mensagens sensacionalistas, principalmente, que as pessoas vão torcendo, né, e vão colocando aí na internet, e tem irmãos que, inadvertidamente, pegam essas mensagens porque não prestam atenção no que a mensagem diz, às vezes não conhecem o que a Escritura diz, e vão espalhando fake news, né, vão espalhando mensagens que não são verdadeiras. Então, muito cuidado. Devemos nos lembrar que o inimigo conhece melhor a Bíblia do que nós conhecemos. E ele tem deturpado a palavra para atrapalhar o povo. Né? Então, por isso, muito cuidado com filosofias que não têm fundamento na palavra de Deus. Muito cuidado, irmãos. Tá certo? Estejamos alerta, porque no final do tempo vai se multiplicar isso, inclusive dentro da própria igreja. A irmã White, ela fala sobre isso. Nós lemos isso nos eventos finais. Dentro da própria igreja adventista vão se levantar pessoas deturpando a palavra, querendo nos desviar da verdade, irmãos. Vamos permanecer firme na verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Não é? Então, Jesus orou por isso, para que a gente seja santificado e firmado na verdade, e a verdade é a palavra de Deus. E ele termina o capítulo fazendo uma exortação. Né? Uma exortação, o verso 18 diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então, Pedro conclama-nos a continuar crescendo na graça e crescendo no conhecimento de Cristo. E nós crescemos na graça e no conhecimento de Cristo à medida que estreitamos com Ele os nossos relacionamentos. E isso acontece através do estudo da Bíblia e através dos momentos de comunhão, dos momentos a sós com Cristo. Né? É nos momentos a sós. Eu me lembro do testemunho do pastor Orlando na vigília de ontem, né? Na vigília dessa madrugada, o pastor Orlando. Pena que eu não terminei a vigília. Minha internet foi embora, eu estava usando os dados móveis, estava em feira, e ela acabou antes de terminar a vigília. Mas eu lembro bem do pastor Orlando, ele já pastor, dizendo que ele conhecia de Deus, estudou sobre Deus, fez teologia, estava no distrito, foi departamental, mas ele disse que veio conhecer a Jesus mesmo depois que passou a participar dos momentos a sós com Cristo. E não resta dúvida, irmãos, você só passa a conhecer verdadeiramente a Deus quando passa a ter comunhão íntima com esse Deus. Não é? E os momentos a sós nos proporcionam esta oportunidade de estreitarmos os nossos laços de amizade e de amor com o nosso Deus. Portanto, que nós possamos crescer na graça, no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu queria terminar com um texto do Desejo das Nações, página 450, onde a irmã White escreveu assim: através dos séculos chegam até nós as solenes palavras de advertência de nosso Senhor no Monte das Oliveiras. E olhai por vós mesmos, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Vigiai, pois, em todo tempo orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Lucas 21, 34 a 36. O nosso apelo nesta manhã: meu irmão, Jesus está voltando. Tudo mostra isso para nós. Estejamos alertas, irmãos. Permaneçamos aí na busca
do poder de Deus, na busca do Espírito Santo, e que a cada dia estejamos prontos para receber o nosso Senhor em paz quando Ele vier. Que Deus nos abençoe. A nossa grande alegria será estarmos preparados e sermos arrebatados para encontrar o Senhor nos ares e estarmos para sempre com o nosso Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, que Ele venha logo. Amém. Amém, pastor Robson. Você ficou sem som, Mário. Microfone desligado, Mário. Pronto. Muito obrigado, pastor Robson. Louvado seja Deus pela mensagem. Mais uma vez, fomos abençoados, Amém. né? Dia 23 de abril, pastor, também estarei fazendo aniversário de novo nascimento. Amém. Louvado seja Deus. Foi em 94. Eu casei em 93, setembro, 11 de setembro. No dia 23 de abril, eu tomei a decisão ao lado de Jesus e me tornei Louvado também seja Deus. Glória a Deus. E estamos aí caminhando junto com o nosso Pai, com essa igreja maravilhosa. Deus seja Amém. louvado. Márcio também foi em abril, né? Olha aí, Olha aí. maravilha. Glória a Deus. Pastorzão, muito obrigado. Deus seja louvado Deus seja pela louvado. mensagem. Nós vamos agora cantar. Irmã Zilma, dia 11 de abril aí também, ó. 11 de abril também, olha aí. Zilma também. Eita, que maravilha. Então vamos cantar agora o nosso louvor final, depois a gente volta com as considerações finais. Longe do meu Jesus, sem amor.
Agradecer ao Senhor por tudo. Agradecer a todos aí as manifestações de carinho, viu? Louvado, você não sabe como isso faz bem para a gente, não é? Como é bom a gente receber esse carinho de todos vocês. Eu sou o grande beneficiado, eu creio que o pastor Edson sabe disso também, nós somos os grandes beneficiados de estar com vocês aqui, de participar desse grupo, de receber as orações, que eu sei que vocês oram por nós. Então, muito obrigado mesmo por tudo que vocês têm feito aí, a contribuição de vocês na nossa vida. E vamos, irmãos, continuar firmes aí, nós nos preparando, porque Jesus realmente está voltando. Que nós possamos permanecer firmes no Senhor, né? Diz a Bíblia, né? Permanecer de pé na vinda do Filho do Homem. Que Deus nos ajude. Vamos orar então? Oremos, irmãos. Nós somos gratos a Ti, Senhor, pelas bênçãos de mais uma manhã. Louvado seja o Teu nome pela vida que se renova para nós. Obrigado por Tuas misericórdias que são abundantes em nossa vida. Nós não merecemos nada disso, Senhor. Obrigado pelo carinho dos Teus filhos. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor nos tem proporcionado. Nada merecemos, por isso nós louvamos, exaltamos e engrandecemos o Teu nome. Porque o Senhor é que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Continua conosco, Senhor. Prepara-nos para esse encontro. Nós queremos vê-lo face a face. Tu sabes, ó Deus, que há muitas coisas que temos que enfrentar ainda nesta terra, mas ajuda-nos a continuar olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, para que permaneçamos firmes até que Ele volte e Ele nos leve, para que possamos estar para sempre contigo. Fica conosco, Senhor, abençoa o nosso dia, as nossas atividades, seja com o encontro da noite, onde começaremos ali os momentos a sós contigo, que assim sejamos fortalecidos e possamos crescer na graça e no conhecimento de Jesus. É o que nós te oramos nesta madrugada, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Obrigado a todos, obrigado, pastor Robson.